Então vamos, nesse momento, cerrar os nossos olhos, nos sentar mais comodamente possível, porque é o momento que o nosso corpo, nosso espírito, nosso perispírito vai receber um passe espiritual. É o momento que a espiritualidade superior aqui presente nos acolhe, nos abraça, nos envolve, agradece a nossa presença, uma troca de energias, de vibração. Agradecemos a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, por ter nos trazido uma doutrina acolhedora, consoladora. A toda a espiritualidade amiga aqui presente, das mais diferentes denominações religiosas, o nosso muito obrigado pelo amparo, pelo apoio, pela sustentação. A toda a estrutura material e espiritual dessa casa, a todos os seus colaboradores, frequentadores, amigos, parceiros, que se unem no mesmo ideal. Agradecemos a todos aqueles que de alguma forma colaboraram para que pudéssemos estar aqui na tarde de hoje, que possamos levar lá fora, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso ambiente, um pouco do muito que nós recebemos, onde o nosso espírito é acolhido, é amparado, é envolvido, e nessa frequência vibratória nos sentimos amados e respeitados. A Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, pelos seus exemplos, pela pessoa, pelo ser humano que foi, que preenche o nosso vazio existencial e que nos dá um norte e uma alegria e a certeza de que não estamos aqui por acaso. Que assim seja. O tema, vamos continuando o tema no curso Conhece a Ti Mesmo, transtornos mentais, só que ao invés de a gente seguir com o tema, eu dei um passo para trás para a gente reforçar alguns conceitos, porque é um tema que vai exigir um pouco mais daqui para frente. Então que a gente tenha esses conceitos bem enraizados, bem cristalizados dentro de nós. Então, nós já conversamos sobre as 10 causas anteriores, que eu trouxe novamente, e agora eu vou trazer as causas atuais que podem gerar transtornos mentais. Okay? Então, para isso, a gente vai ter que voltar e pensar no terceiro princípio que a doutrina espírita nos traz. Primeiro, Deus. Segundo, imortalidade. E o terceiro, reencarnação. Então, a reencarnação como bênção do recomeço. Então, quando eu falo em reencarnação, existem vários conceitos. E um dos que eu mais gosto é exatamente esse. A reencarnação como bênção do recomeço. É recomeçar. Essa é a ideia da reencarnação, é evoluir, é recomeçar. Então, quando falamos na bênção do recomeço da reencarnação, vamos entender o que é um processo reencarnatório só para a gente ter isso sempre em mente, bem cristalizado dentro de nós. Então, qualquer espírito, inclusive Jesus, quando reencarna, sofre 5 influências. Então, independente do espírito que vai reencarnar, todos sofremos 5 influências. Então, uma característica de um processo reencarnatório, planeta de provas e expiações, é que todos os espíritos passem por 5 influências. A primeira influência nós chamamos aqui de MOB, modelo organizador biológico. É o que nós trazemos gravado no nosso corpo espiritual. Isso tem a ver conosco, com as nossas histórias, com as nossas experiências, com as nossas conquistas. Então nós trazemos gravados no que a ciência chama hoje de MOB. Allan Kardec chamou isso de perispírito. Não tem problema nenhum, você tem uns 10 nomes para falar a mesma coisa. Então Allan Kardec chama de perispírito, André Luiz dá um outro nome. Lá no antigo Egito chamava-se de Ka, ok? É veículo leve. Então a gente percebe que esse nome é só uma questão de nome. Então a ciência chama de MOB, modelo organizador biológico. E essa primeira influência, que é a mais importante, ela responde por 60%. Tá? Essa primeira influência, são 5 influências, sendo que a primeira de cima para baixo, porque eu coloquei de cima para baixo, é o que nós trazemos.
que são a nossa casa, nós vamos reencarnando, nós vamos mergulhando na carne. Então, de cima para baixo é a primeira, chamado de mob, e aí esse espírito reencarnante já traz 60% gravado dentro dele, o que é dele e o que precisa ser feito. Aí você tem uma influência aqui, questão genética e espiritual, comportamental, emocional, tendências do pai. Do outro lado, as mesmas influências, genética, comportamental, emocional, carências da mãe. Então o P aqui é de pai, mãe é de mãe, ok? Tem processos obsessivos? Temos processos obsessivos. Jesus tinha espíritos que não queriam que ele reencarnasse, que ele encarnasse, desculpa. Jesus não reencarna, ele só encarna. Então temos processo obsessivo. Então a letra O é uma influência de baixo para cima. Olha, interessante. Essa é de cima para baixo, essa está na vertical, na horizontal, pai e mãe está na horizontal, e temos duas influências que vêm de baixo para cima. Uma delas são os obsessores, então a letra O, obsessores, e a letra G aqui são espíritos geneticistas. São espíritos que vão modular a questão do mob com a questão genética. São espíritos altamente especializados, onde eles vão modular, eles vão equalizar o que você traz gravado nas suas matrizes perispirituais e energéticas com a sua estrutura genética do pai e da mãe. Eles vão adequar a sua necessidade com o que a matéria está oferecendo. São os espíritos chamados geneticistas. Então são 5 influências, sendo que a primeira e a principal responde por 60%. A restante é uma variação de caso a caso. Não posso falar 10, 10, 10 e 10. Eu sei que a soma das 4 dá 40%. Mas cada espírito, de acordo com a sua necessidade, eles vão modulando isso aqui. Mas a soma das 4 sempre vai dar 40%. Ok? E cada caso é um caso. Cada situação é uma situação. Então, às vezes você vai ter uma influência maior do pai em relação à mãe. Às vezes você vai ter uma influência maior da mãe comparado com o pai. Às vezes você tem um processo obsessivo mais intenso. Às vezes você tem uma adequação dos espíritos geneticistas. Então esse percentual varia de caso a caso. Esse aqui em cima não. Sempre 60%. Sempre 60%. Então, P mais M mais O mais G, 40%. Tudo bem? Então, P de pai, mãe, obsessores, geneticistas, sempre dá 40%. Aí você tem mais um MOB de 60%. Então, um processo reencarnatório de 100%, 5 influências, 40 mais 60. Tudo bem? Então, nós somos, na verdade, herdeiros de nós mesmos. Todas essas influências aqui são influências. Influenciam, mas não determinam. Não determinam. Quem vai determinar? Somos nós. Oi. Muda, mas não tem nem dúvida. A cada existência você traz mais informações para o MOB. Esse MOB vai influenciar as próximas reencarnações. Esse MOB que nós estamos construindo agora, nós trouxemos, vai agregar com o que nós estamos vivenciando. Aí a junção do que nós trouxemos, do que nós estamos vivenciando, vai gerar entre aspas, um novo MOB. Entenderam ou não? Que vai influenciar. Então significa que o que eu estou fazendo hoje pode repercutir na próxima? E nas próximas? Entenderam ou não? Então veja. Olha a importância desse fato. Quer dizer, o que eu fizer hoje vai de alguma forma estar influenciando a próxima existência ou as próximas existências. E aí, em relação à glória, é assim, espíritos que têm assim, mais afinidades com o pai e com a mãe, assim, a porcentagem que você falou. Então, a pessoa, cada caso é um caso. Qual é a ligação daquele espírito com o pai, com a mãe, né? Então você tem aí espíritos afins e nem tão afins assim. Então daqui para baixo, cada caso é um caso e cada percentual muda de acordo com o espírito. O que não muda é esse aqui, ó.
Isso não muda, é sempre 60%. E a soma dos 4 é sempre 40%. Mas aqui pode ser 5 aqui, 15 aqui. Deu para vocês entenderem? O percentual de cada um aí muda de acordo com o caso. E aí a gente vai percebendo que dentro desse processo transitório de provas e expiações para a regeneração, estamos no processo, já nos disseram que é um processo onde a fase mais crítica é exatamente essa fase que nós estamos vivenciando. Em que momento a noite fica mais escura? Oi? Desculpa. Não. Em que momento a noite fica mais escura? Porque vamos colocar a coisa assim, ela vai escurecendo, não vai? Não chega um pico, aí ela vai fazendo assim? Vai clarear aqui, ó. Eu estou falando daqui, ó. É quando ela começa a perder a sua força. Então, o que acontece? Você vai escurecendo. Vamos falar em um horário para ficar mais fácil para a gente. Meia-noite. Tudo bem? Então, vai escurecendo até meia-noite. Meia-noite e 1, já está voltando. Não é que vai clarear meia-noite e 1, é que ela já perdeu a força e aí começa um processo. Então, nós já fizemos a curvinha. Já saiu do meia-noite. Estamos meia-noite e meia, tudo bem? Ainda está escuro, ainda está denso, mas já fizemos a curva e estamos descendo. Estamos descendo. Então, em que momento a noite fica mais escura? Quando ela perde a força. Então, já perdeu a força. Estamos em meia-noite e meia. Vamos considerar o ponto mais escuro meia-noite. Em que hora que nós estamos? Meia-noite e meia. Então, já fizemos a curva e já estamos descendo. Vai clarear quando? Em regeneração. Em regeneração. Tudo bem? Então, o momento mais crítico é exatamente essa fase aqui, que tem uma durabilidade, isso já começa no início da década de 90, e a previsão é de 50 anos. Então, os processos reencarnatórios, a partir da década de 90, mais ou menos por 50 anos, trariam essa condição de transtornos mentais para tratamento. Não é castigo, não é punição, não, é tratamento, por causa desse processo. É como se você acelerasse o processo. Já fez a curva, já está indo para um outro estágio evolutivo. É exatamente nisso. Vamos lembrar sempre desse triângulo que eu trago para vocês, né, que na matemática é conhecido como Teorema de Pitágoras. Isso explica muito livre-arbítrio, determinismo e destino. Então, Pitágoras já estava pensando nisso lá na antiga Grécia. Tá? Então, nós temos aqui o livre-arbítrio, o determinismo e o destino. E aí, a fórmula hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Destino ao quadrado é igual ao livre-arbítrio ao quadrado. Por que ao quadrado? Porque nós temos uma dupla existência, física e espiritual acontecendo. Então, toda decisão que eu tomo aciona uma lei dessa gera o destino. Então, existe livre-arbítrio, existe o determinismo, existe destino, sim. Mas uma não invalida a outra, muito pelo contrário. O destino é o resultado do seu livre-arbítrio com uma lei educativa. Então, quando se fala em determinismo, pensem vocês que existe um determinismo divino chamado evolução. Pode anotar, porque isso vai cair na prova. Ok? Então, existe um determinismo divino chamado evolução. Ponto. Então, todas essas leis aqui, ó, no determinismo, no cateto vertical, é um infinito de possibilidades, mas esse infinito de possibilidades tem um único objetivo: fazer com que você evolua. Então, você toma uma escolha, por pior que seja a sua escolha, vai gerar um determinismo, a soma da sua escolha mais aquela lei determinística vai gerar um destino. Esse destino vai gerar uma lição e um aprendizado. Então, eu posso mudar meu destino de hora em hora. Quando eu tentar um problema mental sério, mais sério, né? Eu, na próxima encarnação, eu posso vir de novo no mesmo transtorno, ou nessa que nem o Terra, não tem quase como se comunica, tem todo aquele processo que é difícil. Na próxima encarnação, eu posso... A ideia que não venha, a ideia que não venha, a ideia inicial, a ideia que não venha. Porém,
vai depender muito do seu comportamento atual. Por mais que você tenha limitações, quem tem a limitação é muito mais o corpo do que o espírito. Ok? Então a ideia é que não venha, mas não quer dizer que todos os casos acontecem. Então pode acontecer de você vir 2, 3, 4, 5 reencarnações com uma situação dessa. E aqui é o que nós vamos estar explicando isso hoje. Mas sempre como tratamento, nunca punição e muito menos castigo. Nós temos que tirar essa ideia de punição e castigo que está enraizada, cristalizada dentro de nós. Essa ideia de punição e castigo, pecado, está cristalizado dentro de nós há séculos. Então é hora de começar a rever isso, a ressignificar isso. Ok? Porque veja, o sentido da vida é evoluir. Primeiro sentido da vida. O segundo sentido é servir. Então nós fomos criados para evoluir e para servir. Servir de alguma forma, ajudar, compartilhar, facilitar, minimizar o sofrimento do próximo, servir nesse sentido. Então o projeto de Deus para nós é exatamente isso. Meus filhos vão evoluir todos e eles serão co-colaboradores, co-criadores. Eles vão nos ajudar no processo de ajudar aqueles que necessitam. Aqueles que necessitam. E aí tem essa frase: Deus nos deu o livre-arbítrio por amor, nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. Fácil, fácil, não é não? Né? Fácil, fácil. Ó. Deus nos deu o livre-arbítrio por amor. Você tem um poder de escolha. Sim, é lógico que o nosso poder de escolha está atrelado ao nosso momento evolutivo. O poder de escolha de um anjo é diferente, de um Cristo é diferente, de um animal é diferente, perceberam? Sim, nós temos livre-arbítrio, mas ele está atrelado ao seu contexto evolutivo. À medida que você vai evoluindo, o seu poder de escolha vai aumentando. Se o seu poder de escolha vai aumentando, você já não é mais protegido pela sua ignorância. As consequências são diferentes. Entenderam ou não? Então nós somos protegidos pela nossa ignorância. E aí nessa frase, ó, Deus nos deu o livre-arbítrio por amor, nós criamos a fatalidade pelo determinismo da lei de causa e efeito. O que é a lei de causa e efeito? Para todo efeito tem uma causa. Então chama assim, algo determinístico. Todo efeito tem uma causa. Então não existe nada aleatório. Não existe coincidência, não existe acaso, não existe fatalidade. Não existe. Existem causas que nós desconhecemos e às vezes queremos desconhecer. Aí as coisas acontecem. Ah, mas isso foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. Não foi. Existe uma combinação de fatores para que aquilo acontecesse. Que você talvez desconheça, talvez desconfie, mas não existe fatalidade no universo. Não existe. Existe um conjunto de leis que regulam do micro ao macro. Existe um conjunto de leis do micro ao macro, dos infinitamente pequenos, dos bósons de Higgs, as grandes galáxias. Você tem um conjunto de leis que regulam do micro ao macro, dos infinitamente pequenos aos infinitamente grandes. E nós estamos mergulhados nisso. Lembra a história que eu comentei com vocês? Vou falar, porque são bilhões mesmo. Quantos bilhões de espécies vivas estão nos oceanos? Bilhões, não é assim? Qual delas tem a consciência da existência do mar ou do oceano? Veja, elas vivem em função do mar, não é assim? Só sobrevivem, só reproduzem, só crescem em função da água, vamos falar assim, e nenhuma delas tem consciência da água, da existência da água. Dá para fazer uma analogia ou não? Nós estamos mergulhados num oceano e nós não temos a consciência de como funciona esse oceano. Porque eu só vivo, sobrevivo e evoluo baseado nisso, que é o que Allan Kardec disse de fluido cósmico universal. O que Allan Kardec, no século XIX, disse é o que é a energia cósmica universal. É a mesma coisa. Nós estamos mergulhados num oceano que tem as suas próprias leis e nós não temos a consciência disso. Então é hora de começar a ter a consciência disso. Tudo bem? Então veja. Doutrina espírita veio para consolar, sim. Veio para esclarecer, sim. E veio para libertar. Porque não basta você consolar, você tem que esclarecer. Não basta você esclarecer, você tem que agir. Entenderam?
Você saber que você tem uma doença, ótimo, excelente, mas o que você vai fazer em função daquilo? Você tem que tomar decisões, atitudes. Então não basta ser consolado no primeiro momento, ser esclarecido no segundo momento, se você não age no quesito de se libertar daquilo que você colocou. Então, causas anteriores dos transtornos mentais. 10 causas prováveis. Por que prováveis? Porque às vezes tem uma combinação de uma ou outra. Às vezes você tem 3 juntas. Então a espiritualidade já nos disse que existem 10 causas prováveis, causas anteriores. Causas que nós trouxemos de existências passadas. Não de uma existência passada, mas de existências passadas. Então essas causas prováveis que respondem por transtornos mentais. Mas eu posso ter causas passadas e causas atuais. Posso ter a junção das duas, entender? Então existem atitudes de hoje que pode gerar um problema, pode acrescentar, pode somatizar um problema já existente e que pode gerar uma situação para a próxima existência, se não para essa existência, inclusive. Então, quais são as causas anteriores? 8 mais 2, por quê? 8 tem a ver com provas e expiações e 2 tem a ver com missões. Então, 8 provas e expiações, 2 são missões. Então, uma causa de um transtorno mental, suicídio? Sim. Por quê? Acaba impactando o corpo espiritual. Impactando o corpo espiritual. Essa marca vai gerar no Bob. Aí anotem uma frase. A falta cria em nós o molde necessário para o reajuste futuro. Entenderam? Então o suicida gera uma falta. A falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Esse molde é o modelo organizador biológico. Entenderam? Então o suicida traz uma marca? Sim. Ele pode trazer isso para a próxima existência? Sem dúvida que pode. Espíritos autoritários e centralizadores, que se fecham na sua única verdade, que são autoritários e centralizadores, eles podem trazer uma situação para o MOB? Pode, sem dúvida nenhuma, inquestionável isso. Pensem vocês que o nosso MOB, nosso corpo espiritual, o peso dele equivale, ou ele é menos denso, 1000 vezes comparado com o corpo físico. Veja, ele pesa 1000 vezes a menos. Então os impactos emocionais sobre ele é muito maior do que no corpo físico. É muito maior no corpo físico. Então você imagina com um corpo, 73 quilos pesa 73 gramas, com todos os órgãos funcionando. Tudo funciona, não falta nada. Mas ele pesa no total 73 gramas. Imagina o impacto das emoções em cima disso. Ele vai deformando, literalmente falando. Então, espíritos autoritários e centralizadores alteram o MOB? Sim, alteram o MOB. Porque o impacto daquelas emoções sobre o MOB gera uma falta. Essa falta vai gerar uma existência comprometedora. Culpas cristalizadas. Culpas todos nós temos, tá? Mas cristalizadas é aquilo que se alimenta. E tudo que você alimenta cresce. Tudo que você esquece desaparece. Não é isso? Tudo que você alimenta diariamente tende a crescer dentro de você. Tudo que aquilo... Não é que você esquece, você muda o foco. Tudo que você muda o foco, aquilo vai perdendo a força dentro de você. Isso tem a ver com o outro, com a situação? Não tem a ver com você. Então, culpas cristalizadas é aquilo que você alimenta, que você se culpa, que você se condena, que você se castiga por aquilo. Nada mais é do que o orgulho ferido. Nada mais é do que o orgulho ferido. Então, culpas cristalizadas. Espíritos que nos últimos 500 anos estiveram em guerras, estiveram em conflitos armados e cometeram atrocidades por conta própria. Entenderam ou não? Não é o fato de você estar em uma guerra. É o fato de você estar em uma guerra e por conta própria, sem necessidade, cometer atrocidades. Aí é o seu livre-arbítrio. Aí é o seu livre-arbítrio.
Você não pode justificar, mas eu estava na guerra. Não, você não pode justificar. Naquele momento não precisava. Então, espíritos que estiveram em conflitos armados dos últimos 500 anos e que, por conta própria, cometeram verdadeiras atrocidades sem necessidade. Isso vai gerar um impacto diretamente no mob. Isso vai gerar um transtorno mental. Espíritos traumatizados, vivendo na zona do remorso por séculos. No livro Céu e Inferno, tem um capítulo lá que fala Código Penal das Vidas Futuras. É o 4º livro. Okay? E aí você tem 32 leis, mas na 33ª lei ele faz um resumo. E olha interessante isso, ele estuda as 32 leis, na 33ª ele fala que o processo é arrependimento, reparação e expiação. Arrependimento vem em primeiro lugar, reparação vem em segundo lugar e expiação vem em terceiro lugar. Arrepender não é ficar chorando, pessoal. Já passamos dessa fase. Ok? Não é ficar aquele mimimi chorando. Já deu. Ok? Arrepender é você voltar no caminho certo. A reparação é você ter consciência do que você fez sem terceirizar e sem justificar. Reparação é isso, você ter consciência do que você fez, se autorresponsabilizar, sem terceirizar e justificar. Expiar só se for uma escolha sua. A expiação não necessariamente. Você pode reparar pelo amor ou pela dor. É você que escolhe. Entenderam ou não? Numa estatística minha, pode ser assim, ok? 99%, para não falar 100, vamos falar 99%, das pessoas que estão fazendo um trabalho voluntário no mundo todo, só estão reparando pelo amor. Deu para vocês entenderem ou não? Não é caridade não, tá? Só estão aproveitando a oportunidade de trabalho para reparar dentro dela aquilo que faltou. A oportunidade, você vai pelo amor ou vai pela dor? Eu prefiro pelo amor. Tá aí. Então, no planeta de provas e expiações, 99% de qualquer pessoa, vinculada a uma religião ou não, mas que esteja fazendo um trabalho voluntário, está reparando pelo amor. Se arrependeram, viram o relatório e agora estão, não necessariamente expiando, estão reparando. Porque se as nossas leis humanas são falíveis, e são falíveis, claro, estão melhorando, mas são falíveis. As leis divinas são perfeitas. As nossas leis não conseguem reparar o mal. No máximo que consegue é fazer com que aquilo não aconteça de novo nas mesmas circunstâncias. A nossa lei. Mas a lei divina não. Ela repara 100% do mal praticado. De preferência pelo amor. A dor só vem quando o amor não resolve. Então, espíritos traumatizados, vivendo na zona do remorso por séculos, naquela ideia fixa, e isso vai alterando a estrutura do mob. Imagine, a força mais poderosa que existe é a energia criadora. A segunda é a força do pensamento. Imagine a força do pensamento num mob de 73 gramas. Deu para vocês entenderem ou não? Então, por séculos, traumatizados, vivendo na zona... O que é viver na... Não se trabalha o auto-perdão. Fica na zona do remorso. Essa zona de reforma vai alterando a estrutura molecular do mob. A coesão molecular do mob vai sendo alterada em função do remorso. E a gente vai olhar atrás do remorso e culpa, a gente vai ver que tem muito de orgulho por trás disso. Por trás disso tem muito de orgulho. As coisas não saíram milimetricamente, não atenderam as expectativas 100%, aí você acaba se traumatizando ou se culpando. Em alguns casos, espíritos extremamente rebeldes, tem isso no plano espiritual, tá? Extremamente rebeldes e que rejeitam a reencarnação. Deixa. Por isso
isso fala, cada caso é um caso, cada situação. Você vai pegar transtornos mentais, você tem o leve, o moderado e o severo. Aí você tem todas as classificações. Por mais que sejam os mesmos transtornos, cada espírito está reagindo de forma diferente. Cada espírito, pode falar. Nesse caso, o espírito rejeita a encarnação. Como que ocorre esse processo de tirar ele do espiritual até o momento do nascimento? Ele fica, como assim, ligado dormindo? Não fica ligado dormindo não, ele fica fugindo, literalmente falando, ok? Mas o que acontece? No planeta Terra são 7 camadas. Nessas 7 camadas vivem 30 bilhões de espíritos na condição humana. Reencarnados hoje, 8,5. Veja. Então, a Segunda Guerra Mundial, éramos aproximadamente 2 bilhões de encarnados. Hoje nós somos 8,5 bilhões de encarnados. Onde estavam os outros 6? Aguardando o momento de reencarnação. Vamos supor que um espírito não queira reencarnar. E por que ele não queria reencarnar? Por que ele não quer reencarnar? Porque ele sabe que é um tratamento. Ele sabe que vai ficar limitado por um período. Ele sabe, mas ele não quer. Ele rejeita. Só que esses espíritos, todos nós, estamos atrelados à força da gravidade do planeta Terra. 10 metros por segundo ao quadrado, ok? É uma força que puxa tudo, ok? Nós estamos atrelados a essa força da gravidade e isso vem puxando o espírito. Então, por um período, a espiritualidade superior o mantém em tratamento, ok? Em colônias espirituais, para que ele possa reencarnar. Chega uma hora que ele sai dessas colônias espirituais, foge, literalmente falando. E ele fica, entre aspas, fugindo. Mas a força da gravidade vai puxando. Que ele vai reencarnando. E aquilo vai deformando o corpo perispiritual. Então é uma lei da reencarnação. Nós vamos reencarnar querendo ou não, mas como uma bênção do recomeço. Depois que você passar por todos os mundos, você não precisa mais reencarnar. Mas até lá, todos nós somos espíritos reencarnantes. Tanto que você pega a colônia de Nosso Lar, no livro Nosso Lar, no filme Nosso Lar, 90% dos espíritos que estão ali iam reencarnar. Só 10% iam subir, os outros 90% iam descer. Mas os que vão subir, eles iam reencarnar também, mas num outro plano superior. Então existe reencarnação no plano espiritual? Existe. A palavra é existe. Então existe reencarnação em vários planos. Em vários planos. Com consciência, só que ele vai perdendo aos poucos, porque a força da gravidade vai chamando, vai puxando, ele vai deformando, literalmente falando, e aí ele reencarna. Então, os espíritos que rejeitam, então, existe um nível de rebeldia, de revolta, de violência, de agressividade, principalmente nessa condição de transtornos mentais. Porque o espírito, ele não é transtornado mentalmente, é a mente, é o cérebro que trouxe aquela situação por causa do mob. E ele não quer isso. Mas não tem como. É uma questão de tempo. Reencarna. Aí é um processo expiatório. Sétimo, fugas de obsessores. Fugas implacáveis. O corpo físico serve como um refúgio. Então, imagine um espírito que está no plano espiritual, entre aspas, sendo caçado pelos seus obsessores. Os obsessores são gente como a gente. Tá? Não vejam eles como qualquer coisa diferente disso. São seres humanos mais magoados, mais feridos, mais machucados, mais agressivos e que têm as suas razões para estar perseguindo alguém. Deve ter as suas razões. Então esse espírito muitas vezes reencarna para fugir deles. Então o corpo serve como um refúgio, como uma prisão. Não entendeu? Então vamos lá, você está no plano espiritual, você tem 20 obsessores caçando você o tempo todo. A reencarnação nesse momento serve como refúgio. Então a espiritualidade reencarna você, você foge da vista deles. É um refúgio, é uma prisão para te proteger temporariamente. Ok? Pode falar. Eu li alguma vez que Hitler está em Plutão para o próprio bem, justamente pelas perseguições que... Imagine milhões de espíritos, né?
Ele está, vamos colocar, exilado. Então, para o bem dele. Para o bem dele, sim, porque você imagina, são milhões de espíritos. E adivinha quem que é o enfermeiro do Hitler? Mahatma Gandhi. Que ele pediu para Jesus se ele pode cuidar de Hitler. Então, ele está bastante enfermo. Bastante enfermo. Essas perseguições. Exato, é o caso. Milhões de espíritos, não falei nem 20 aqui, milhões de espíritos. Exatamente. Ok? Então, perseguindo. Foi, exilado. Exilado para protegê-lo, porém, o fato de exilado para protegê-lo não quer dizer que não existe uma situação lá na frente para ser resgatada. Isso, mais uma vez, momentaneamente. Tudo bem? Então veja. Então, fuga de obsessores implacáveis e a própria auto-obsessão. O que é a auto-obsessão? É a falta de auto-perdão, de auto-consideração, de auto-respeito, ok? Quando o próprio espírito inflige dores a si mesmo, desnecessárias. Processo de auto-obsessão. Então, essas 8 causas aqui estão atreladas a provas e expiações. A maior parte dos transtornos mentais, mas cada caso é um caso, mas todos eles se encaixam aqui. Provas e expiações, todos eles. E às vezes até mais do que uma situação, às vezes tem 2, 3 situações no mesmo espírito. Os outros 2 casos que eu coloquei um asterisco na frente, são espíritos que já estão em regeneração, estão reencarnando, e aí existe uma inadequação, uma inadaptação de uma parte do cérebro deles com o nosso cérebro. Nosso cérebro é muito grosseiro. Deu para vocês? Então eles têm uma certa dificuldade, mas normalmente são dóceis, são éticos, mas eles têm algumas dificuldades na comunicação, porque uma parte não encaixa. É como se eles fossem muito rápidos, não encaixa na velocidade. O processador é muito além do que a máquina suporta. São espíritos que já estão na frequência de regeneração. E eles reencarnam por alguma razão, às vezes para recuperar os pais, para ajudar a família. Por isso que é missão, Por isso que é missão. Eles trazem essa dificuldade justamente, não tanto por eles, mas justamente pelos seus afetos. Para mudar uma história. Para simplesmente mudar uma história. E tem outros que são missionários. Tanto na área da filosofia, tanto na área da ciência, quanto na área da religião. São espíritos que já vêm, são de regeneração, um pouco mais avançados, há uma inadequação cerebral também, porém, a questão deles aqui é humanitária. Aqui é familiar, o 9 é familiar, aqui é humanitária. Entenderam ou não? Vamos ver quem que vai lembrar então. Fala assim, quais são os tipos de uniões que existem? Os tipos de uniões que existem. Vamos falar de relacionamento, então. Acidental. Qual? Acidental, provacional, afins, sacrificial e transcendental. São 5. Ok? Acidental, o próprio nome não é exatamente um acidente, né? São as pessoas que se procuram para ter os mesmos interesses. É que são espíritos que nunca se encontraram e vão se encontrar pela primeira vez. Então fala tipo chamando acidental. Você sai com o mesmo objetivo e vai encontrar alguém com o mesmo objetivo. Ok? Mas são espíritos que a princípio não tem ligação nenhuma um com o outro. Essa acidental gera o provacional. Aí eles vão ter que voltar junto para se ajustar. Um abusou do outro em existências passadas, provacionais. Ok? Aí saindo desse você tem os afins. São 2 espíritos que estão caminhando juntos. Olham na mesma direção. Tem as suas diferenças, mas olham na mesma direção. Aí você tem o sacrificial, que é aquele que poderia já não estar naquela situação, mas pede aquela situação para ajudar aquele que ficou para trás. O mais chato que na maioria são as mulheres que voltam para ajudar aquele que ficou para trás. Não sei por quê, puro preconceito. Ok?
Então, existem várias situações, voltam para ajudar aquele que ficou para trás. Fala sacrificial. E tem os transcendentais. Os transcendentais é a união de forças para ajudar uma comunidade. Perceberam a diferença ou não? Então, esses espíritos, aqui, ó, missionários, tanto no campo da filosofia, da ciência e da religião, eles reencarnam, são de regeneração, mais avançados, uma parte do cérebro deles não encaixa, há uma inadaptação, mas são extremamente éticos e vêm com missões humanitárias. São verdadeiros missionários na área que eles estiverem atuando. Porque eles trazem também transtornos mentais. Mas de cada 10, são 2. Um no quesito família e outro no quesito humanidade. Entenderam? Como saber? Não dá para saber isso, ok? Às vezes você conhece esses 9, 10, tudo bem. Mas os 8 primeiro, cada caso é um caso. Aqui são extremamente éticos. Extremamente éticos. A visão deles é diferente. Okay? Então, os transtornos mentais, causas prováveis, são 8 mais 2. 8 provas e expiações, 2 missões. Por que eu estou voltando com esse assunto? Porque a gente vai começar a estudar, já estudamos uma parte, vamos estudar mais uma parte, e é interessante que a gente tenha isso muito bem fixado. E às vezes a gente está convivendo com situações muito perto de nós, e a gente tem pelo menos uma ideia daquilo. Pelo menos para ter uma ideia para auxiliar melhor. Só isso. Sem julgar, nada. Só para conseguir administrar melhor aquelas situações. Então essas são as causas anteriores de vida ou vidas passadas. Pode ser lá atrás, pode ser próximo, ou pode ser várias. Causas atuais. Quer dizer que existem causas atuais que podem levar a um transtorno mental nessa existência e nas próximas? Mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Tem a ver com existência atual, é o que nós estamos fazendo. Por isso que o que nós estamos fazendo pode impactar, sim, ok? São transtornos visíveis. Tanto as causas anteriores quanto as causas atuais são transtornos visíveis. Por exemplo, a síndrome de Down é um transtorno visível. O TEA é um transtorno invisível. Perceberam? E tem transtornos comportamentais. Algumas atitudes, algumas situações fogem de um contexto, são comportamentais. Então você tem isso que pode gerar isso e isso que pode gerar isso também. Estresses extremos. Estresse, todos nós vivemos estressados, não é essa a questão. Nosso mundo de hoje é um estresse contínuo, isso é fato. Não é esse o problema. A gente consegue agregar mais estresse em cima do estresse? Sim ou não? Fizemos. Sem necessidade, inclusive. Perceberam? Então veja, estresse extremo, sem necessidade, porque a vida já tem um ritmo acelerado. Nós já somos cobrados. É uma sociedade imediatista. Nós já estamos dentro. O problema está dentro desse contexto, não mexe com isso. Porque estamos preparados psicologicamente com isso. Porém, se você se coloca em posições que vão além disso, pessoal, estresses extremos, não é aquele momento de estresse, aquela situação específica e pontual, é aquilo que você agrega, acrescenta e muitas vezes sem necessidade. Perceberam ou não? Aí gera um monte de situação, tudo bem? Excessos de cobranças. A cobrança é natural, mas o excesso de cobrança não é natural, muito pelo contrário. Gera o quê? Depressão, gera vários outros transtornos. Então veja, estresse, por isso que eu sublinhei, extremos, porque estão sem necessidade, excessos de cobranças, já existe uma cobrança natural, mas nós muitas vezes aumentamos o nível dessas cobranças. Estímulos contínuos, na maioria das vezes degradantes. Notícia ruim, por exemplo. Ficar horas e horas assistindo notícia ruim. Precisa disso?
são estímulos. Agora que tem o hábito, né? Quando só uma coisa ruim, todo mundo fica falando sobre aquela. Nossa, fica um mês inteiro. E aquilo vai aumentando, vai aumentando. Então veja, estímulos contínuos, que na maioria das vezes são degradantes. Não é o fato de você saber o que está acontecendo, mas você ficar o dia inteiro, a toda hora, olhando para aquilo, sem necessidade. Isso vai dando um impacto direto na estrutura do corpo espiritual. Só para vocês terem uma ideia, ele não está preparado para tanta carga negativa. Preocupação excessiva com situações. Preocupação, situações irreais, desnecessárias. Porque a preocupação nós temos, todos nós temos. Não é essa a situação. Tem momentos que nós ficamos até mais preocupados, mas tem momentos e tem situações que nos deixam preocupados. Claro, não é essa a questão. Mas existem preocupações completamente desnecessárias e irreais. Lembram dos astrócitos que eu falei a semana passada? Lembram disso ou não? Né? Da célula que alimenta, que nutre, que sustenta e que retira o lixo. Só que nós produzimos tanto lixo que ele não consegue retirar. O excesso de resíduo mata o neurônio. A ciência está descobrindo isso no mal de Alzheimer. Daqui a pouco vai descobrir isso em outros transtornos mentais também. Mas já está sendo comprovadamente, de forma científica, o que acontece. Pessoas estudaram centenas de pessoas do mundo inteiro e todas elas tinham o mesmo comportamento. Preocupações com coisas desnecessárias. Deu para vocês entenderem ou não? Com coisas desnecessárias. Aí quando não acontece aquela coisa ruim, ainda fica chateada que não aconteceu. Vocês já fizeram isso alguma vez? Se preocupar em demasia com alguma coisa e chegar lá, aquilo não foi nada daquilo? A gente fica chateada, né? Putz, vim preparado com uma desgraça e ganhei um abraço. Aí você fica mais chateada ainda. Não é assim? E nós fazemos isso. Só que o nosso corpo não sabe essa diferença do irreal para o real. Para ele tudo é real. Deu para você? Nosso sistema imunológico não sabe diferenciar o que é real, o que é irreal. Para ele tudo é real. Olha o que acontece. É uma máquina perfeita. Você joga estímulo, ele trabalha em cima do estímulo. Mas você fala, mas isso é para daqui 10 anos. Para ele é agora, está acontecendo agora. Mas isso aconteceu há 10 anos atrás. Ele não entende isso. O sistema imunológico não tem tempo cronológico. Ele só trabalha no momento presente. Entenderam ou não? Então veja, preocupações. Ambientes inadequados, eu coloquei um LA na frente. O que significa o LA na frente de ambientes inadequados? Às vezes nós precisamos estar em ambientes inadequados. Por alguma razão. Você precisa estar num ambiente inadequado por alguma razão. Não é essa a questão também. Mas e quando é livre-arbítrio? Você está lá porque você quer. Você está lá porque você quer. Deu para vocês entenderem ou não? É completamente diferente. De repente você trabalha numa penitenciária, é o seu trabalho. Ok? Não tem o que você fazer. Então você não é protegido. Então quando você está em ambientes inadequados por uma questão de livre-arbítrio, poderia estar num lugar melhor e você decidiu estar num lugar pior, aquilo energeticamente vai te consumindo. Aquilo, fora o processo obsessivo que tem por trás daquilo. Então, por livre-arbítrio, você escolhe estar num ambiente inadequado, tendo a consciência que aquele ambiente é inadequado e que você não precisaria estar ali. Você está ali porque você quer. E o anjo da guarda está ali? Não. Não espere que o anjo da guarda está ali, não. Ele não vai estar ali. Ele não vai estar ali. Por que ele estaria ali? Ele está com uma carriola lá longe esperando você se arrebentar inteiro para levar você embora. Ok? Por que ele estaria ali? É assim que funciona. Nosso anjo da guarda está aqui e nós estamos aqui. Tudo bem? Normal. Nosso anjo da guarda é um espírito, pelo próprio nome diz, melhor do que nós.
Okay? Então, quando ele dá uma quedinha assim, ele faz assim e volta no lugar dele. A gente cai de novo, ele faz isso umas 10 vezes por dia, tudo bem? Tá, aí se você decide vir ficar aqui, ele para aqui. Ele não pode descer mais do que isso. Ele não vai descer mais do que isso. Ele não tem permissão para descer mais do que isso. Ele tem uma faixa de atuação. O que ele vai esperar? Até que ele pegar você e colocar na posição. Só que quem que vai empurrar você para cima? Entendeu? O sofrimento, a dor. Aí você vai ter que vivenciar aquelas situações. Aí na hora que você subir, aí ele pega você e coloca de novo. Então o nosso anjo da guarda tem uma área de atuação, ele tem um campo de atuação. Você descer um pouquinho, ele pega e põe lá. Porque ele está para isso, inclusive. Ok? Mas se você decidir ficar lá embaixo, isso é um problema seu. Mas aquelas pessoas que trabalham lá, não tem problema, o anjo da guarda deles está do lado deles. Perceberam a diferença ou não? Estão lá por uma necessidade e por uma razão. Então o anjo da guarda está ali auxiliando. É diferente o contexto. É completamente diferente o contexto. Ok? Então veja, ambiente inadequado. Interessante, sedentarismo pode levar a um transtorno mental? Mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. O sedentarismo pode levar a médio e longo prazo um transtorno mental. Então é hora a gente pensar nisso também, para cuidar da saúde, seja de que forma for, porque isso a médio e longo prazo, e até para uma próxima existência, pode gerar um transtorno mental. Uso de drogas, vícios. Eu posso trazer um vício de uma outra existência? Não. O vício é só da existência presente, você traz uma tendência. Tudo bem? O que você traz de uma existência passada é uma tendência para um vício. O vício é sempre da existência atual. Entendeu? Então, o alcoolismo, por exemplo, você pode trazer essa tendência. Você traz uma tendência. Aí no MOB, você traz essa tendência. Aí se você tem um pai, uma mãe, ou os dois, vai somatizar com aquilo. Seu pai e sua mãe podem ter problema com o alcoolismo, se você não tiver, você não vai ter. A menos que você escolha na existência atual. Eu posso não ter uma situação e adquirir na existência atual. Aí sim, ok? Então aqui influencia, sim, mas não determina. Uso de droga, vícios, pode a médio e longo prazo trazer um transtorno mental. Excesso de telas, no caso celulares. Excesso, estou falando do excesso. E aquela pessoa que trabalha com isso é um outro contexto. É um outro contexto. Nós somos protegidos nesse momento também. Mas o excesso de telas, buscando o quê? Pode falar. Aí é diferente. Aí é diferente, porque ele aí serve como tratamento no caso deles. É o estímulo que eles precisam. É o tipo de estímulos que eles precisam. Aí é diferente. Quando fala em excesso de telas aqui, é justamente ficar vendo coisa que não agrega nada, que não acrescenta nada, que não ajuda nada. Você fica horas não vendo nada. É esse excesso que vai gerar a médio e longo prazo. No caso do autista, por exemplo, do TEA, as telas servem como estímulo para eles. Isso é tratamento. Por isso que fala aqui, ó, excesso. Excesso. Processos obsessivos? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas o processo obsessivo está no meio de uma série de situações. Não é ele em primeiro lugar. Até porque, para você ter um processo obsessivo, o que você tem que ter primeiro? Uma auto-obsessão. Todo processo obsessivo começa necessariamente por uma auto-obsessão. Não existe processo obsessivo sem auto-obsessão. Sempre começa a auto-obsessão, depois vem a obsessão simples, fascinação, subjugação. Mas sempre começa, o ponto zero é a auto-obsessão. Mágoas cristalizadas e alimentadas. Como fala Joana de Ângeles, a mais cancerígenas das doenças. Mágoa. Veja.
cristalizada, está lá há muito tempo e alimentada. Todo dia, toda semana, você fica pensando naquilo que aconteceu há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Isso vai gerando o quê? Um molde necessário para o reajuste futuro. Toda falta cria em nós um molde necessário para o reajuste futuro. Autoobsessão, a baixa autoestima. Isso. Porque o nosso cérebro, pessoal, pare para pensar. O córtex tem entre 14 e 16 bilhões de neurônios. Alguns cientistas falam em 20 bilhões de neurônios. Ele pesa aproximadamente 1% da nossa massa corpórea. De 14 a 16 bilhões de neurônios. Ele pesa, o córtex, onde tem o processador, ele pesa 1% da nossa massa corpórea e ele consome 25% da nossa energia. Dá para vocês imaginarem o que esse processador, quanto que ele consome para funcionar? 1/4 da energia vai só para alimentar o córtex, que não pesa 1% da sua massa corpórea. Então, o que a autoobsessão faz? Vai gerando desgaste, lixo, resíduo. E você adoece. Tudo bem? Entenderam aqui? Então nós temos aqui essas situações causas anteriores e essas situações causas atuais. Eu coloquei as principais, não coloquei todas. Coloquei as principais. Veja, e hoje? Se busca, não posso falar que isso é normal, eu diria que isso é comum. Isso não é normal, isso é comum. Se busca hoje o prazer rápido e fácil. Nós temos um aparelhinho na mão que nos traz essa condição, ok? Esse prazer rápido é através de estímulos externos, de fora para dentro, ok? Que acione em nós um sistema, está no córtex, chama sistema de recompensa. Sistema de recompensa, você se sente bem após aquela situação. Porém, aquilo gera um vazio existencial e você vai buscar de novo. Porque gera o quê? No sistema nervoso central, pode gerar um vício em dopamina, que é um neurotransmissor. Entre outros, é um neurotransmissor produzido por essa sensação de bem-estar momentâneo. E as pessoas acabam se viciando nisso. É um vício, como qualquer outro vício. Hoje a Organização Mundial de Saúde já considera isso como um vício. E precisa ser tratado como um vício, com terapias inclusive. Veja, olha o tamanho do problema, a seriedade do problema. Quando as pessoas buscam somente isso. Nós vamos lembrar lá de Jesus. Jesus que foi, é e sempre será o maior psicoterapeuta que já existiu. Jesus foi, é e sempre será o maior psicoterapeuta que já existiu. E ele traz uma frase que todos vocês conhecem. O orai e vigiai. O orai não é ficar em prece, em meditação, não exatamente isso, mas um pensamento positivo, numa frequência, pelo menos a maioria das vezes. O orai que Jesus disse é exatamente isso, manter uma frequência acima, uma frequência, é um otimismo, é uma alegria, é um estímulo positivo, qualquer coisa que possa agregar alguma coisa de positivo. Isso é o orai que Jesus fala. A meditação pode ser, a prece também? Sim, não é essa a questão. Mas não é só a prece ou a meditação, é você ter pensamentos positivos. O pensamento positivo. E o vigiai, por que o vigiai? Porque nós oscilamos, é natural. O nosso processo evolutivo é como se fosse uma reta ascendente. Só que a gente não sobe nesse sentido, a gente vai fazendo assim em cima da reta. Deu para vocês entenderam ou não? Você tem uma reta assim, processo evolutivo. Em cima dessa reta você vai fazendo assim. Você está subindo, mas você oscila. É natural oscilar dentro de uma faixa. Então, o vigiar é entender que quando nós estamos fora de um contexto e percebendo que está muito baixo, é hora de você vigiar nesse sentido. Sair daquele foco, mudar aquela frequência. Vocês já ouviram falar de neuroplasticidade autodirigida? O que é neuroplasticidade autodirigida? Neuro vem de neurônios.
Plasticidade significa que os neurônios podem ser remodelados. Eles podem, dependendo do estímulo que você envia. Então, neuroplasticidade, você modifica os neurônios autodirigida. É você que está fazendo isso. Você que está dando outros estímulos para que os neurônios trabalhem de uma outra forma, de um outro jeito. E é interessante saber disso, que os nossos neurônios, eles podem ser estimulados, agregando valores e continuarem dentro de um processo mais saudáveis. Dentro do processo, mas eles se mantêm saudáveis. Depende do estímulo que você coloca. Então, quando Jesus disse orai e vigiai, era exatamente isso. O orai, procure manter na maioria das vezes um pensamento elevado. Vigiai, porque quando você cair, entender o porquê você cair e sair dali o mais rápido possível. O que acontece com o ser humano? É assim, não é? Não é uma onda? Quando ele está lá em cima, o que ele pensa? Está muito boa, alguma coisa está de errado, não é assim? Aí ele despenca, não é assim? Quando ele está aqui embaixo, como é que ele pensa? Hoje está ruim, mas amanhã vai estar pior. Perceberam? Ele acelera a descida e desacelera a subida. Quando a onda é assim, ó. Ela é normal a onda, é o mesmo momento da subida, é o mesmo momento da descida. Porém, ele acelera a descida, porque ele não acredita na felicidade, ele não acredita no bem-estar, ele não acredita no momento, ele não acredita naquilo, mas quando ele está aqui embaixo, ele acha que vai ficar pior, inclusive. Tem a casa, né? Nada tão ruim que não possa piorar. Exato, nada tão ruim que não possa piorar. Olha que frase maravilhosa, né? Olha que frase maravilhosa. Só que ele desacelera a subida. E a sensação que as coisas estão ruins. Não. A onda ela é igual. A onda ela é igual sempre. Sempre. Então quando você percebe que você está aqui embaixo, o que você tem que fazer? Buscar acelerar. Entender o que está acontecendo e subindo. Porque a vida é uma onda. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, nós gostamos tanto de Jesus que nós levamos isso tão ao pé da letra que nós transformamos a vida inteira numa aflição. Mas não entendemos que ele falou assim, tereis aflições, tereis momentos difíceis. Deu para vocês entenderam ou não? Ele disse, no mundo tereis aflições, momentos difíceis. Foi isso que ele quis dizer. As pessoas acham que a vida inteira tem que ser uma aflição. Mas Jesus disse, não disse nada disso. Você entendeu porque você quer dessa forma. Pessoas que criam problemas o tempo todo, vivem uma aflição o tempo todo. Sai de um problema e entra no outro. E ainda se baseia na Bíblia. Perceberam? É o que acontece. Então, orar e vigiar de Jesus é exatamente isso. Entender que reencarnamos para quê? Para evoluir. Reencarnamos para quê? Para ser feliz. Por mais, todos vocês devem conhecer Baruch Spinoza. Foi um filósofo da Idade Média, aproximadamente. E ele tem, entre as coisas que ele fez, o Deus de Spinoza. Vocês conhecem? Como que Spinoza via Deus? Ali, tudo bem, é uma visão panteísta, mas é válida. Nós não trabalhamos a visão panteísta, mas a forma que ele fala de Deus e o que Deus espera de nós é muito próxima, mas é muito próxima da realidade. Então fica como dever de casa, tá? Fica dever de casa, vocês vão chegar em casa hoje ou amanhã, entra lá no YouTube lá, ou no Google, coloca lá, Deus de Spinoza. Vocês vão ver exatamente como esse filósofo descrevia Deus. Por mais que tenha pontos panteístas dentro, o que é o panteísmo? Achar que tudo é Deus, Deus é tudo. Não. Com todo o respeito, quem pensa dessa forma. Para a doutrina espírita, Deus está em tudo, tudo está em Deus. Por panteísmo, Deus é tudo, tudo é Deus. Ok? Então, há uma diferença, com todo o respeito, quem pensa. Onde se baseia a doutrina espírita para não ser panteísta? Porque se fosse panteísta, Deus estaria no processo evolutivo. Deus não está no processo evolutivo. Nós estamos no processo evolutivo.
Então a doutrina espírita diferencia bem Deus, Espírito e matéria. Então a trindade, é a questão 23 do Livro dos Espíritos. A trindade é Deus, Espírito e matéria. Nunca estão separados, mas são 3 essências diferentes. Deus, Espírito e matéria. Entenderam? A matéria evolui? Uma mesa vai ser sempre uma mesa, pode ter uma cadeira, suportar ela. Não, a matéria não evolui. Quem evolui é o espírito. Por quê? Porque a matéria pode voltar ao seu estado de origem. Tudo que volta ao seu estado de origem não evolui. Tudo bem? O espírito não volta no seu estado de origem. Ele está sempre evoluindo. Então a evolução só se dá para princípios espirituais e espíritos. A matéria não evolui. Eu posso tem alguns ajustes, mas bom. E aconteceu alguma coisa no meio desse caminho e na próxima eu. Só se acontecer alguma coisa no meio do caminho com a sua decisão, pelo seu livre-arbítrio. Você pode ter trazido uma situação e piorar essa situação da existência? Posso. Mas não é uma situação externa que piora a sua situação. É uma decisão sua, espiritualmente falando. Espiritualmente falando, tem a ver com o livre-arbítrio. Decisão. Nós somos, a questão 621 do Livro dos Espíritos, que fala assim: onde está escrito as leis de Deus? Na consciência dos homens. Então, aquilo que nós somos ignorantes, nós somos protegidos. Aquilo que nós não somos ignorantes, nós não somos protegidos. Isso está numa proporção da sua ignorância ou do seu conhecimento. Então, aquilo que você faz com consciência, você sofre as consequências. Se a sua consciência é de 1%, a consequência é de 1%. Se a sua consciência é de 50%, a consequência é de 50%. É assim que funciona. Então pode acontecer alguma coisa fisicamente que complique a situação? Sim. Mas espiritualmente só vai complicar para a próxima existência se você souber o que você está fazendo. Tudo bem? Então, se é uma situação externa, independente da sua vontade, fisicamente comprometeu, espiritualmente não. Você provocou o acidente com consciência. Perceberam a diferença ou não? Na intenção. Aí sim. Então, se ela sofreu um acidente, é um fator externo que independe da sua vontade. Sofreu. Fisicamente pode acontecer uma situação. Espiritualmente só vai comprometer se essa decisão, se essa situação for consequência de uma decisão consciente. Perceberam a diferença ou não? Não, está difícil ainda. Entenderam? E aí, Emmanuel, vamos ver quem vai lembrar disso aqui, ó. Tá fácil demais. Como diz lá em Minas, tá fácil demais da conta, não é assim? Um de cada vez. Então anotem, porque vai cair na prova e eu vou perguntar de novo. Vai cair, eu vou perguntar de novo. O que está escrito? Aqui, ó. Ela não fala porque ela não enxerga, pessoal. Então tá bom. Então vamos lá, ó. E vai para o P, o M vai para o R e o C vai para o E, tá bom? O pensamento e o amor. Então vamos lá. O espírito pensa. Então quem pensa é o espírito, não é o corpo, não é a mente, não é o cérebro. Tudo bem? Tanto até porque é a mente mente, não é assim? Então quem pensa é o espírito, é uma condição espiritual. A mente reflete. A mente materializa. Você pensa, a mente reflete, ela materializa e o corpo executa. Então, o espírito pensa, a mente reflete, o corpo executa. É assim que funciona. Então, o problema onde está? Na mente? Não. No corpo? Não. No pensamento. Porém, o pensamento, só para complicar um pouquinho mais, estava fácil, não estava? Vamos complicar um pouquinho mais, né? Estava muito fácil, né?
A causa é o pensamento? A causa é o pensamento? Não, o pensamento é consequência também. Então, se o pensamento é consequência, qual é a causa? É o sentimento. Deu para você? Não são as emoções, são os sentimentos. Porque as emoções são 5 emoções básicas. Lembram delas? Sim, olha que bom, vamos lá. Medo, não precisa nem estar na ordem, pessoal, não tem problema nenhum. Medo, raiva, Amor, alegria e tristeza. amor, alegria e tristeza. Ok? Então são emoções básicas, naturais. Né? Sendo que a tristeza e a alegria, primeiro vieram as 3, depois vieram as 2, são 5. Mas primeiro veio o amor, o medo, pode ser o medo, o amor e a raiva. Isso é natural. Quando eu falo natural, eu falo de natureza, tá? Natural. Os animais também têm isso. Depois veio a alegria e a tristeza. Então são 5 emoções básicas. Depois você tem os sentimentos que se derivam dessas emoções. Então o problema não são as emoções. Eu senti raiva de alguém, há algum problema? Não. Mas o que você vai fazer com ela? Não com a pessoa, tá? Com o sentimento. Antes que o processador de vocês mudem, né? Deixa eu já avaliar. Então o problema não é você ter raiva. Olha, tem a mão aqui, já torceu. Então o problema não é você sentir raiva. É natural que você sinta raiva. Mas você entender o que é aquilo como sentimento, como emoção. Entendeu? Então, isso é natural e é saudável. É saber o que acontece dentro de você. Então, veja, em cima das emoções básicas. Então, o pensamento é consequência, são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, pessoal, estão aqui, ó. Quanto mais orgulhoso for uma pessoa, mais baixa é a sua autoestima. Entenderam ou não? Quanto mais humilde for uma pessoa, maior é a sua autoestima. Essa é a relação. A gente achava que isso era o contrário, né? Não. Quanto mais orgulhoso, mais arrogante, mais prepotente for uma pessoa, ela só é assim porque a autoestima dela está no pé, literalmente falando. Quanto mais humilde, mais simples uma pessoa, é porque a autoestima dela está nos olhos, vamos falar assim. É assim que funciona. Então o problema não é o outro, a situação, é o seu problema de autoestima, de como você se vê, como você se enxerga, quais são as suas potencialidades. Tem dificuldades? Todos temos. Fato. Todos nós, de alguma forma, temos transtornos mentais? Sim, todos. De perto ninguém é normal, não é assim? Porém, tudo isso faz parte do processo de transição. Por isso que os transtornos mentais ainda vão existir num mundo bem início de regeneração. Num percentual muito pequeno. Saindo desse início de regeneração, não tem mais transtornos mentais. Na metade de regeneração, não tem mais doenças. Olha interessante, na metade do mundo, as doenças deixam de existir. Até porque não existem doenças, existem doentes. Então, regeneração fala, são espíritos doentes que já acreditam na própria doença e colaboram com o tratamento. Veja, são espíritos doentes, sim, que acreditam na própria doença e colaboram com o tratamento. Onde vai parar isso? Numa cura. Numa cura. Então a reencarnação existe, os nossos corpos perispirituais vão se sutilizando à medida que a gente vai evoluindo. Porque vai mudando a coesão molecular. Vai mudando a coesão. Comentei com vocês que o planeta de provas e expiações, nosso, né? Média, isso é média, tá? A expectativa de vida, 85 anos. Num planeta de regeneração é 120, 130 anos. Num planeta feliz é 300 anos. Num planeta celeste é 400 anos, a reencarnação. Veja. Num planeta de provas e expiações são 21 anos para você tomar consciência. A regeneração, mais ou menos, 15 anos.
num planeta feliz, 5 anos já recuperar a consciência plena. Celeste, alguns meses. É assim que funciona. Vocês entenderam como funciona? Então, o processo reencarnatório existe em todos os mundos. É um processo evolutivo. E por que tem que reencarnar? Porque tem que trocar de roupa. Deu para vocês, entenderam ou não? Você tem que colocar uma outra roupa, numa outra condição, numa outra situação, numa outra cultura, para você aprender. Então, como é que se dá o aprendizado? Experimentando situações diferentes. Reencarnar homem, mulher, no Japão, na Índia, no Brasil, pouco importa onde você vai reencarnar. É importante que cada reencarnação é um aprendizado diferente. É uma situação diferente. O espírito precisa reencarnar. Mesmo em planos espirituais, eles reencarnam. Existem reencarnações em planos espirituais. Vocês acham que a vida só existe no planeta Terra? Não. Sabemos como que é? Não. Estamos aprendendo como que é no nosso planeta agora. Como se dá o processo em mundos felizes? Nem imagino. Mas o processo é esse. Pensem vocês que na nossa galáxia, existem bilhões de galáxias, de acordo com o telescópio de James Webb, existem bilhões de galáxias. A nossa é uma galáxia. Na nossa galáxia existem bilhões de estrelas. Existem atualmente na nossa galáxia centenas de planetas em processo de transição. Primitivo, provas e expiações, regeneração, regeneração em felizes, felizes em celestes. Tem espíritos no plano espiritual especializados em fase de transição. Então, na nossa galáxia existem centenas de planetas, nessa mesma época que nós estamos vivendo transições planetárias. E aí existe emigração e imigração, espíritos chegando, espíritos saindo. Em todos os planetas existe o processo, isso está na Gênese, tem um capítulo da Gênese, no 5º livro de Allan Kardec, que chama da Geração Nova, ele fala desse processo de emigração e imigração. A troca, porque a nossa casa é o universo, nosso lar é o universo. Os planetas são somente escolas. São somente escolas. Então, é esse processo que está acontecendo. E a fase mais delicada de todos esses processos é provas, expiação e regeneração. A espiritualidade profana. O mais delicado de todos os processos é a fase de provas, expiações para a regeneração. É a mais difícil e a mais complicada. Os outros são mais tranquilos. Anterior, primitivo, provas, expiações também não tem problema nenhum. É uma questão quase que animal aí, mundos primitivos. De regeneração para feliz, tranquilo também, sem problema nenhum. Mas provas e expiações para regeneração, quando não se aprende por amor, se aprende pela dor. Pode falar. Me parece que esse ciclo, que é o ciclo universal, esse que você está falando, ele acontece em determinadas épocas. Sim. Eles têm um período no qual todos vão passar. Sim. Todos ao mesmo tempo. Isso é verdade. Mais ou menos na mesma época. Isso, eu tenho a impressão que eu li. Isso, é isso mesmo. Existe uma força universal que gera. Promove. E quando se promove, é em todos. Exato. Cada qual dentro do seu ciclo. E por bilhões de anos. Sim. Parece que existe meio que um cronograma. Sim. Tudo no universo obedece um cronograma que não é o nosso, inclusive. Mas é um cronograma que é um processo evolutivo. Exato. Esse planeta Terra está na metade da sua existência. A previsão da ciência é que é um planeta para 9 bilhões de anos. Nós estamos no 4,5 bilhões de anos. Então, uma hora ele vai acabar. Tanto que Emmanuel tem uma frase sobre Jesus, muito interessante, que ele fala o seguinte: os planetas e os sistemas pelos quais Jesus passou já não existem mais há bilhões de anos. Por quê? Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Há 4,5, é a idade da Terra, tá? Há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo planetário. Existe o Cristo solar, o Cristo galáctico. E a fase provas e expiações, olha interessante, é a fase mais curta que existe no processo evolutivo.
7.000 anos, na nossa contagem de tempo. 4.000 anos antes de Cristo, 3.000 anos depois de Cristo. Por isso que Cristo veio. Na metade praticamente. Entenderam? É a fase mais curta. Primitivo são milhões de anos, regeneração são milhões de anos, aí são milhões de anos mesmo. Provas e expiações são 7.000 anos. Então só falta 975 anos para mim. Espero que não, né? Espero que não. Espero que não. Porque, quando você fala, não é que você tem que viver 7.000 anos de provas e expiações, não, às vezes você pode ter aprendido no primeiro milênio, não precisou nem do segundo. Você pode ter aprendido no segundo milênio, no terceiro milênio, quer dizer, você tem um tempo, a partir do momento que você aprende, não importa onde você está reencarnado, é a sua frequência vibratória. Já tem gente no planeta Terra vivendo em regeneração. É uma minoria, é uma minoria, mas já tem gente no planeta Terra vivendo em regeneração. Para ele já acabou provas e expiações. Chico acabou. Provas e expiações. Ele é um espírito de regeneração. Esse é um exemplo que a gente tem. Temos vários. Chico já é um espírito de regeneração. Veja. Já era. Ele já era um espírito de regeneração. Madre Teresa de Calcutá, Frei Damião, Irmã Dulce. Você tem aí uma série de situação. Uma série de situação. Francisco de Assis está reencarnando na Europa e vai trazer junto com ele 200 franciscanos. Está reencarnando na Europa 200 franciscanos, que é a equipe, para começar a melhorar um pouco. Essas situações lá, extremamente complicadas também. Então, já existe uma equipe que vai reencarnar. Chegou para nós São Francisco de Assis com mais 200. Joana de Ângeles vai reencarnar no Brasil. Esse é o processo, que não vem sozinha. E olha que interessante, isso é o próprio Divaldo que contava, né? Ele já desencarnou. Ele conta que quando ele foi visitar o Papa Francisco, foi convidado para ser um dos, né, que estavam com o Papa Francisco, isso há uns anos atrás, aí, uns 5, 6 anos atrás. E tinha uma fila para cumprimentar o Papa Francisco. É natural isso, é normal, é protocolo isso, tá? E aí o Papa Francisco catou na mão dele e não queria largar. E ele ficava olhando assim, falando, não larga da minha mão, né? Porque tinha um monte de gente para apertar a mão dele e era o Papa Francisco que estava assim. Porque olhava para ele e não sabia o que falar. E aí, Chico estava com Joana de Ângeles do lado, né? E aí depois, ele falou, mas ele não largava na minha mão, eu fiquei meio constrangido. Ele é um dos franciscanos, foram os primeiros que chegaram. Entenderam ou não? Então, o Papa Francisco é um dos primeiros franciscanos, foi um dos primeiros que reencarnou. Então, a equipe não veio pacote, vem mínimo. Então, o Papa Francisco foi um dos primeiros franciscanos. Oi? Então, deu para vocês entenderem? Então, já existem espíritos, uma minoria reencarnada entre nós, que já está em regeneração. Então, para eles, provas e expiações, não faz nem sentido para eles falar em provas e expiações. Então, para o espírito, não importa onde ele está encarnado, importa onde está a sua frequência vibratória. Deu para vocês entenderem? Então não é porque eu preciso passar 7.000 anos, não é tempo cronológico. O tempo cronológico é só uma referência para nós. Nós precisamos do tempo cronológico. Aliás, nós estamos inseridos em 3 tempos. Cronos, de cronológico, Kairos e de Deus. Ok? Cronos, de cronológico, Kairos, o que é o Kairos? Todo mundo aqui tem mais de 40 anos? Não. Né? Porque se falar antes de 40 anos, as pessoas não entendem isso. Depois de 40 anos, todo mundo entende. Caiu a ficha. Lembra disso ou não? Caiu a ficha. O que era caiu a ficha? Caiu a ficha é quando você percebe a situação. Então, o tempo Kairos é o caiu a ficha. Aí você percebe a situação. Às vezes faz décadas que você está envolvido com aquela situação, de repente, você começa a enxergar aquela situação de um outro jeito. Caiu a ficha. Ótimo, excelente. Mas tem um terceiro tempo. Tempo de Deus. O tempo de Deus é uma combinação de fatores.
não é quando eu quero, por mais que tenha caído a ficha, mas quando as coisas devem acontecer. E os caminhos de Deus são imprevisíveis, impensáveis e insondáveis. Os caminhos de Deus são imprevisíveis, impensáveis e insondáveis. Qual é a dificuldade de entender Deus? É o finito querer entender o infinito. É o material querer entender o imaterial. Perceberam a dificuldade ou não? Eu estou falando de um Deus cósmico, eu não estou falando do Deus das religiões. Estou falando de um Deus cósmico. Tudo bem? Então, entenderam isso aqui? Porque quando a gente fala mal de Alzheimer, eu vou falar de depressão, ansiedade, Parkinson. É interessante que a gente tenha isso na nossa mente para entender e tentar configurar isso naquilo. Na questão do sedentarismo atual. Isso pode gerar no homem uma próxima encarnação. Olha que interessante. O que é o sedentarismo? É a falta de respeito consigo mesmo, para atender às suas necessidades. Não é nem uma questão de estética, é uma questão de saúde física e mental. Então, toda atividade física produz neurotransmissores que trazem benefícios não só para os neurônios, mas para o conjunto em si. O sedentarismo é quando a pessoa vai se largando, ela vai se auto-abandonando, ela vai cometendo excessos na área desde a alimentação em relação às outras coisas. Isso tem a ver com baixa autoestima. Isso pode encarar de uma auto-obsessão. Isso gera uma falta. Se a pessoa não pratica atividade física, como hoje na ciência está aprovado que se você não movimentar muitos membros inferiores, pode ter um certo risco para demência. Exato, nós vamos falar sobre demência. Uma das aulas é sobre demência próxima, inclusive. Exato. A companhia pode levar, quer dizer, num outro estágio do hobby, isso pode. Exato. Porque veja, é assim que funciona. O espírito gera um impacto no perispírito que gera um impacto no corpo físico. Essa é a sequência. Por que Jesus não curou a todos? A pessoa não estava disposta a ser curada? Em alguns casos sim, mas na maioria dos casos Jesus curou aqueles que estavam praticamente curados. O problema só estava no físico. O espírito já tinha aprendido a lição. Aquele que o problema ainda estava no espírito, Jesus aliviou. Porque o problema no espírito ainda estava no processo. Se ele curasse aquela pessoa, ele ia cometer a mesma situação. Então, Jesus não curou a todos, só curou aqueles que estavam praticamente curados, onde a situação só estava no físico. A tua fé te curou. Exato, ele só dava um impulso. Ele só estimulava alguma coisa que já estava dentro da pessoa. Ela já tinha aprendido a lição. Outros, a lição ainda estava em processo, então ele só aliviava a dor. E aqueles que ele não curava, porque a princípio nem queria ser curado. Será que todo cego quer enxergar? Deu para vocês entenderem, então hoje se fala que o sedentarismo é a ciência falando isso, que pode gerar a médio e longo prazo um processo de demência. Veja, é a ciência falando. Esse processo de demência atual pode gerar um mob, uma falta no mob que vai gerar uma situação na próxima existência. Entenderam? Então, não, os filhos podem até influenciar, não vai determinar, porque os nossos filhos trazem o mob deles. Vai influenciar, não vai determinar. Ok? Então, veja, a influência sempre vai existir, mas ela não determina nada. Quem determina somos nós. Então, esse sedentarismo vai trazer aqui uma situação. Aqui uma situação. Ok? Então, semana que vem a gente vai falar sobre o TOD, que é um transtorno, vamos falar sobre demência, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre várias situações. Mas é importante que vocês tenham isso em mente. Eu dei essa pausa para que a gente voltasse desse assunto, para que a gente pudesse continuar o assunto transtornos mentais com mais propriedade daí. Tudo bem? Então vamos encerrar? Então vamos, nesse momento, agradecer pelo abraço fraterno, acolhedor, carinhoso, que recebemos do plano maior. Nossos anjos de guarda presentes, espíritos familiares, amigos,
a equipe de médicos, enfermeiros, socorristas, amparadores, a todos aqueles que de alguma forma estiveram conosco nessa hora e meia, nos envolvendo em muita luz. Que nós possamos usar todo esse conhecimento, toda essa informação para o nosso benefício, para melhorar a nossa qualidade de vida, para entender que nesta existência nós não estamos aqui a passeio, mas principalmente para aprender um pouco mais sobre nós mesmos, para melhorar a nossa qualidade nos relacionamentos, no autorrelacionamento, ajudar de alguma forma, promover algum benefício, abraçar, sorrir, ajudar sempre dentro das nossas possibilidades, mas entender que Deus precisa e confia em nós. E nós, por nossa vez, precisamos desse amparo, dessa sustentação, para que possamos terminar essa jornada com a consciência que fizemos não só o nosso possível, mas principalmente o nosso melhor. Que assim seja. Uma boa noite a todos vocês, bom descanso, até a próxima.